Salve galera do canal, estamos de volta, Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Nocaute, vídeo de notícias, onde a gente vai falar aqui de alguns assuntos nesse vídeo, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal, nos ajude a chegar a 250 mil inscritos, tá faltando pouco, então clica aqui embaixo, nos ajude a chegar nessa marca, tá bom? Vamos começar o vídeo de hoje falando de um assunto muito triste, uma notícia muito triste, realmente uma notícia pesada, que foi o falecimento desse lutador Anthony Johnson. O Johnson, para quem não lembra desse cara, simplesmente um dos maiores nocauteadores que a gente teve ali na categoria meio pesado. Realmente ele batia muito pesado, nocauteava, aquela mão dele conectava, os adversários caíam. Ele nocauteou, por exemplo, o Glover Teixeira com apenas um golpe. A gente viu o quanto o Glover aguenta pancada nas lutas aí contra o Prochaska, contra o Smith, contra o Marreta. E ele precisou de um golpe somente para nocautear o Glover Teixeira naquela luta entre eles. Nocauteou o Alexander Gustafsson, que é outro cara muito duro dessa categoria. Nocauteou Jimmy Manua. Nocauteou Ryan Bader, que é campeão dos pesos pesados hoje lá do Bellator. Então é uma perca muito grande pro esporte. O MMA está em luto com essa notícia. O Anthony Johnson, ele vinha com alguns problemas de saúde que a sua família não revelou qual o motivo da sua morte, mas recentemente o Ali Abdelaziz, que é empresário do Anthony Johnson, ele acabou revelando em uma entrevista na ESPN que o estado de saúde do Anthony Johnson não era bom, que ele vinha passando por diversos problemas de saúde. Inclusive ele chegou a mencionar nessa entrevista que o próprio presidente do Bellator estava dando todo o apoio ali para o Anthony Johnson, para a sua família, e pediu orações para o Johnson. Na tarde deste domingo, infelizmente, veio a notícia do falecimento aqui do Anthony Johnson no dia 13 de novembro de 2022. Realmente uma notícia muito triste. O Anthony Johnson, quando ele se aposentou após sair do UFC, ele saiu do UFC depois de perder a revanche por Daniel Cormier, em uma luta que muita gente criticou ali a estratégia do Anthony Johnson, que quis tentar wrestling contra o Cormier, acabou perdendo, foi finalizado. Depois ele se aposentou, e quando ele se aposenta do esporte, naquele momento a gente já lamentou muito, porque era um cara que ainda tinha muita lenha para queimar. Então ele ficou 4 anos fora, depois voltou no Bellator, voltou para participar do GP da categoria meio pesado, até chegou a ter uma luta contra Yoel Romero casado. Essa luta infelizmente não saiu do papel, o Romero se lesionou naquela oportunidade, ele enfrentou o brasileiro José Augusto, onde ele acabou vencendo. Mas já nessa luta do Bellator contra o José Augusto, a gente viu que o Anthony Johnson já não estava mais na melhor forma. Ele acabou vencendo a luta, mas quase foi nocauteado. E depois dessa luta, simplesmente ele sumiu e a gente não sabia o real motivo, até o Ali Abdelaziz trazer essas informações de que ele não estava bem de saúde. Então, lamentável realmente, a gente fica muito triste aqui com o falecimento desse lutador, um grande nome dessa categoria meio pesado, um lutador que teve passagem pela categoria meio médio do UFC, pelo peso médio, pelo meio pesado e já lutou até de peso pesado. É um lutador que durante toda a sua carreira, ele só trouxe coisas boas para o esporte. A gente nunca teve um Anthony Johnson em qualquer tipo de escândalo fora do octógono, então um lutador do bem. Lembro muito daquela encarada dele lá com o John Jones, onde eles trollaram o Dana White, simularam lá que estavam se empurrando os dois, deram um susto no Dana White. Então, um cara do bem realmente. Infelizmente acabou partindo cedo, mas vai deixar boas lembranças aqui embaixo o Anthony Johnson. Mudando de assunto, saindo um pouco dessa notícia triste, vamos falar agora um pouquinho aqui de lutas que foram confirmadas. Devido ao evento do último final de semana, essas lutas passaram meio que despercebidas, mas tivemos 2 lutas importantíssimas do UFC na Austrália que foram confirmadas. A primeira delas, vocês já devem imaginar, Islam Makhachev contra Alexander Volkanovski, confirmada agora então para o dia 11 de fevereiro do ano que vem lá na Austrália. Teremos a primeira defesa de cinturão do Makhachev, ele que vem de vitória sobre o Charles do Bronx, em uma luta onde ele conseguiu finalizar o do Bronx no segundo round com o Kata Gatame e conquistou o cinturão da categoria dos leves. Por outro lado, o Alexander Volkanovski, ele limpou totalmente ali a categoria peso-pena e agora está subindo depois de vencer novamente pela 3ª vez o Max Holloway e vai tentar o cinturão numa categoria nova, onde ele vai ter que lidar um pouquinho aí com essa diferença de tamanho em relação aos seus oponentes. Mas eu acho que essa questão do tamanho, da envergadura, da força,
Para o Volkanovski não será nenhum problema, praticamente em todas as lutas ele era menor do que seus oponentes e ele sempre lidou muito bem com isso. É um lutador que ele é completo, muito bom em pé. Se a gente lembrar que o Max Holloway não conseguiu vencê-lo na trocação, o Volkanovski não precisou nem colocar o Holloway para baixo nessas lutas. Teve uma queda ou outra, mas a maior parte dessas 3 lutas foi na trocação e o Holloway é um dos melhores strikers do UFC. Ele não achou muita coisa aqui contra o Volkanovski. Então, é um lutador muito completo, o Volkanovski, muito forte, defesa de quedas boa, vai dar trabalho para o Islam Makhachev. Para quem tá achando que essa luta aqui é o Makhachev chegar, grudar, pôr para baixo e conseguir a vitória com facilidade, não será fácil. Não será fácil com certeza, porém, por outro lado, o Islam Makhachev é o Makhachev, também é um lutadoraço, mostrou na luta com o Charles do Bronx que tá melhorando a trocação dele, mão muito pesada, deu um knockdown no Charles do Bronx, e no chão a gente não precisa ficar aqui colocando os pontos positivos do jiu-jitsu, do wrestling, do sambo. Ele realmente é um cara completíssimo também, o Makhachev, tá melhorando luta após luta, e é um duelo que, na minha opinião, talvez o que faça a diferença realmente aqui para esse duelo é a questão da mudança de categoria. Será que o Volkanovski subindo pro peso leve vai estar forte o suficiente ali para trocar esgrima na grade com o Makhachev, vai estar forte o suficiente para não ser quedado, o centro de gravidade dele é mais baixo, que na teoria dificultaria um pouquinho as quedas do Makhachev. Se essa luta ficar em pé, será que o Volkanovski vai ter poder suficiente para causar dano no Makhachev? Então são várias perguntas que a gente vai ter a resposta agora no dia 11 de fevereiro no UFC 284. Vou deixar o meu palpite dessa luta mais próximo aqui do combate, mas eu coloco aqui um leve favoritismo aqui nesse momento a favor do atual campeão, que é o Makhachev. Eu acho que o Makhachev ele tá muito bem nessa categoria, enquanto o Volkanovski é uma incógnita de como ele vai se adaptar agora como peso leve. Uma vantagem pequena aí, 55-45, mas vai ser uma grande luta e com certeza não é carta fora do baralho aqui nesse duelo, o Volkanovski. Outro duelo que foi confirmado foi essa luta entre Josh Emmett e também o Yair Pantera, o Yair Rodrigues, luta que inclusive vale o cinturão interino da categoria peso-pena. Como o Volkanovski está subindo de categoria, o UFC colocou agora esse cinturão interino. Na minha opinião, acertaram em cheio. Os dois merecem muito essa disputa pelo cinturão interino. O Josh Emmett, ele tem somente uma derrota como peso pena. Ele tem 7 vitórias desde que ele desceu do peso leve para o peso pena e perdeu apenas uma vez, que foi em 2018 para o Jeremy Stephens, numa luta onde ele quase nocauteou o Stephens e depois acabou perdendo. Então é um lutador que ele vem muito bem, venceu o Calvin Kattar, venceu o Dan Ige, venceu o Shane Burgos. É um lutador que tem talvez o maior poder de nocaute, ele é a mão mais pesada da categoria dos penas, enquanto o Yair Rodrigues é aquele lutador da movimentação, é um cara que não para o tempo inteiro, muito bom nos chutes, venceu o Brian Ortega, entre aspas, na sua última luta. O Ortega teve uma lesão, não conseguiu continuar no combate, e antes disso ele vinha de uma derrota para o Max Holloway em 2021, onde ele lutou muito bem, quase venceu o Holloway. Então, na minha opinião, merecia sim essa disputa pelo cinturão. O Arnold Allen, que era outro lutador que poderia roubar essa vaga aqui do Pantera ou do Josh Emmett, ele veio de uma vitória ali sobre o Calvin Kattar, uma lesão do Kattar, então talvez o Arnold Allen vai ter que esperar um pouquinho, e achei bem justo aqui a escolha desses dois lutadores, e é um cinturão interino que, na minha opinião, faz todo sentido, já que o Volkanovski subiu de categoria. Então esse é o real cinturão interino, aquele que vale a pena você pôr em jogo, não igual foi lá do Gane contra o Derrick Lewis. Esse aqui realmente é um cinturão honesto, vamos colocar dessa maneira. Sobre a luta, eu acho que o Yair Rodrigues deve ser o favorito. A movimentação, o controle de distância aqui do Rodrigues, ele é muito bom. Se ele conseguir manter o Josh Emmett à distância, tem boa chance aqui de conseguir essa vitória. Porém, ele não pode dar sopa pro azar. O Josh Emmett é aquele cara que ele parece que tá morto e do nada ele explode, vai lá, acerta um overhand e acaba nocauteando. Ele já teve lutas que ele estava praticamente derrotado, que do nada ele foi lá, explodiu e conseguiu nocautear. A luta dele com o Shane Burgos, a luta dele com o Johnson, são lutas que, se a gente olhar, ele estava tomando um passeio, do nada ele nocauteia. Então, um lutador extremamente perigoso, mão muito pesada, mas eu vejo o Rodrigues como um lutador mais completo. Se fizer um bom plano, jogar na distância, sem se expor ali no início da luta, pode sim conseguir a vitória e levar o cinturão interino aqui para o México. Mas enfim,
Comenta aqui embaixo o que vocês acharam das notícias do vídeo de hoje. Deixa o gostei para ajudar o canal, se inscreve, tem mais vídeo aqui em cima. Clica aqui depois e acompanha o nosso Lutas a Casar do UFC 281, tá bom? Grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau e fui!